Shalom, a graça e a paz do Senhor. Vamos nesse instante estar meditando agora na palavra da parte de Deus que se encontra no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. 1 Coríntios 10, 13, que vai nos dizer assim: Não sobreveio a vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possa suportar. Louvado seja o Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui admoestando a igreja que estava em Corinto, igreja a qual ele foi o fundador dessa igreja, ele plantou essa igreja, e ali ele escreve para instruir aos irmãos que ali estão, e ele diz: não sobreveio tentação senão humana. O que é que Paulo quer dizer com isso? Olha, tudo que vocês estão passando, qualquer tentação que vocês tenham, é comum aos homens. Tudo que advém de tentação é aquilo que advém mediante aquilo que o ser humano ele planta, ou o ser humano ele está fadado a sofrer com aquilo ali. Todas as problemáticas que nós enfrentamos são coisas comuns aos homens. Dores, angústias, sofrimentos, tudo isso aí que são coisas comuns aos homens por estarmos aqui na terra. Depois que Adão ele peca e ele morre espiritualmente, e ele passa simplesmente a ser o ser humano comum, sem o acesso que ele tinha ao jardim, no paraíso, sem a comunhão completa com Deus. Ele passa a ser um ser humano comum e ele está fadado a sofrer com essas tentações na carne, tentações que nós sofremos no nosso corpo, na nossa mente, porque tudo que advém referente a tentações, ela vem através das nossas mentes. É a nossa mente é que trabalha em tudo isso, aquilo que nós vemos: cobiça, prostituição, o pecado em si, a idolatria, tudo isso advém do que? Do comportamento humano. E nós, como seres humanos, estamos fadados a essas circunstâncias, mas ele está dizendo aqui, olha, mas fiel é Deus que não vos deixa ser tentados além do que pode suportar. Deus, ele nos auxilia, Deus, ele nos socorre, Deus, ele nos dá força, desde que nós venhamos nos colocar nas mãos do Senhor. Porque Paulo está escrevendo aqui a pessoas que tomaram a decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Ele não está escrevendo a todos. Ele não está escrevendo para todo mundo. Ele está escrevendo a uma igreja. Ele está escrevendo aos eleitos. Ele está escrevendo aos escolhidos. Ele está escrevendo àqueles que aceitaram o chamado de Deus e decidiram entregar a sua vida ao Senhor. A estes, ele está dizendo, olha, Deus é fiel e vai vos ajudar em toda tentação, para que tudo que advenha contra vossas vidas, vocês possam suportar e vocês possam sair dessa situação com a porta de escape que Deus tem preparado para a sua vida. E Deus tem preparado uma porta de escape para mim e para você. Então Paulo está dizendo aqui: não veio sobre vós tentação senão humana. Por que Paulo está dizendo isso? Se você pegar todo o contexto do capítulo 10, você vai ver Paulo falando a respeito da saída do povo do Egito, até o momento de chegar em Canaã, na terra prometida. E ele está mostrando o processo que acontece durante aquela caminhada, durante todo o processo que acontece com eles, quando eles saem do Egito até chegar em Canaã. Ou seja, eles tiveram toda a oportunidade que Deus havia dado a eles. E em todo momento a Bíblia vai dizer que eles murmuravam, reclamavam da situação, ao ponto de muitos morrerem no deserto, muitos morrerem picados por serpentes. Por quê? Porque Deus não se agradou da conduta deles, da conduta daqueles homens e mulheres que ali estavam, que era simplesmente só murmurando da situação. Entenda uma coisa: se tem algo que Deus não gosta, é a murmuração, meu querido.
Você sabe o que é murmurar? Murmurar é você reclamar daquilo que Deus ele está fazendo. É você estar dizendo para Deus que Deus não tem capacidade de resolver a circunstância e a situação que você está vivendo. Murmurar é dizer para Deus que não há poder nas mãos de Deus para socorrer você. Aquele povo, eles murmuravam de tudo que acontecia na vida dele. Se faltou comida, murmurava. Se faltou água, murmurava. Se o sol estava quente, murmurava. Se não tinha carne, murmurava. Então eles murmuravam em tudo. E a Bíblia diz que Deus se irou ao ponto de dizer, olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Porque eles murmuravam. Naquele instante em que os espias voltaram da terra, ao espiar a terra e dar o diagnóstico daquilo que estava ali. E eles disseram, não vamos entrar, senão vamos morrer. Eles começaram a murmurar. E Deus disse, olha, então vocês vão ficar por aí. Vocês não vão entrar. Todos vocês vão dar meia volta e vão morrer no deserto. Entenda. Não murmure da situação. Não reclame. Confia no Senhor. Entrega nas mãos dele. Ele vai solucionar a situação. Você pode não compreender agora o trabalhar de Deus, mas Deus ele fará o melhor pela sua vida. Deus ele tem em suas mãos o poder e a autoridade para resolver tudo. E tudo que acontece na sua vida, Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece na sua vida, seja de bom, seja de ruim, Deus ele transformará em algo para fazer você crescer. Então não murmure, não reclame, mas busque do Senhor, e Deus ele te fortalecerá e fará você vencer a circunstância, as dificuldades que você está enfrentando agora nesse momento. Basta você confiar em Deus e ele trará a vitória para a sua vida. Então Paulo, ele diz, olha, não sobreveio a vós tentação senão humana. E ele diz assim, ó, e não deixará Deus ser tentado acima do que podeis suportar. Mas o que é que nós podemos suportar? Até onde nós podemos ir? O maior exemplo que nós vemos na Bíblia é Jó. Todo o sofrimento que Jó passa, toda a dificuldade que Jó enfrenta, Jó ele continua acreditando. Você vê, Jó ele perde os bens e perde os filhos no mesmo dia. E ele diz assim, olha, o Senhor deu e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Depois, ele perde a saúde. Sua mulher vem e diz, olha, Jó, tua situação está tão feia, tão ruim, que é melhor você morrer. Aí vem os amigos que vieram para olhar a situação e aconselhar Jó, e em vez de aconselhar, de ajudar, diz, você está nessa situação porque você merece. Você fez algo de ruim, Jó. Aí Jó olha toda aquela circunstância e Jó continua acreditando. Jó continua vendo que algo de bom sairá daquela situação. Ele diz, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Senhor me deu, Senhor tomou. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer e o mal não vamos aceitar. E a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Jó continuou mantendo a sua fé. Jó continua acreditando. E olha, ele diz na palavra do Senhor no livro de Jó, que ele olha assim para os seus amigos, ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra e eu o verei. Até onde nós podemos suportar? Jó nos dá o exemplo de paciência, Jó nos dá o exemplo de confiança, Jó nos dá o exemplo de fé, de acreditar que a circunstância pode mudar. E nós acreditamos? Nós acreditamos que a circunstância ela pode mudar? Nós acreditamos que Deus ele pode solucionar? Será que nós temos confiado completamente no Senhor? Ou temos vacilado o nosso pé? Temos deixado muitas vezes de acreditar que Deus ele pode intervir na circunstância? Ou às vezes nós queremos tomar decisões de nosso próprio punho, agir impensadamente. A melhor maneira de nós enfrentarmos circunstâncias adversas, dificuldades, é buscando ao Senhor, é colocando nas mãos de Deus, é entregando para Ele. Como diz o salmista, confia no Senhor
Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Tudo. Não diz pouco, não diz muito, não, Ele diz tudo. Tudo o Senhor fará na minha e na sua vida, desde que nós tenhamos a confiança em Deus. Ele entra em ação, Ele entra em providência e Ele soluciona o problema baseado na nossa confiança e na nossa fé no Senhor. Então Paulo, ao dizer, olha, não veio sobre vós tentação que não humana, não sobreveio a vós tentação que não for humana, ou seja, aquilo que você está passando é comum aos homens, mas Deus é fiel para não permitir que você seja provado além do que você pode suportar, mas junto com a tentação Ele abre uma porta. Ou seja, Deus não vai deixar você sofrer ali além daquilo que você suporta. Deus não permitirá que aquela circunstância permaneça por muito tempo. Deus entrará em ação. E Paulo, no versículo anterior, ele vai dizer assim, olha, tudo que foi escrito é para nós observarmos daqueles que viveram antes de nós, para nós que estamos vivendo o tempo do fim. Paulo, ele dá uma advertência para nós, olha, observe o que está escrito. Observe as experiências que todos passaram. Observe a vida que eles tiveram. Olha o que está escrito a respeito desses homens. O que eles passaram, como foi que eles agiram. O escritor de Provérbios, ele vai dizer assim que o inteligente, ele cai num buraco e consegue sair. Mas o sábio, ele se desvia. Tendo uma coisa, nós podemos ser inteligentes ou sábios, ou até mesmo ser tolo. O que é o tolo? O tolo, ele cai no buraco, ele sai e torna a cair de novo. Ou seja, ele continua errando. O inteligente, ele comete o erro e ele aprende com aquele erro para não fazer mais. O sábio, ele observa o erro do outro e ele diz, eu não vou cometer esse erro. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui a Bíblia dizendo para nós, olha, observe, para sermos sábios, para não errarmos, observando o que os outros fizeram. Olha, tudo que lhes sobreveio como figura está escrito como aviso. Ou seja, tudo que está escrito é um aviso para nós, mostrando para nós como devemos agir, como devemos nos comportar, para que na hora da adversidade não venhamos cair nos mesmos erros que os outros cometeram. Então, observe, a Bíblia é um manual de fé. A Bíblia é um manual para a nossa vida, de observância, de leitura. O sábio, ele busca o entendimento. A sabedoria é isso. Sabedoria é o entendimento, é o temor a Deus. É buscar no Senhor as respostas que nós precisamos para a nossa vida. Então eu quero deixar para nós esse alerta. Está escrito aqui o que devemos fazer, como devemos viver a nossa vida. Então a partir de hoje, busque nessa palavra a resposta que você precisa. Está passando por algum problema? Está enfrentando alguma dificuldade, alguma adversidade na sua vida? Busque na palavra de Deus e você terá a resposta. Todas as respostas que nós precisamos está aqui neste livro. Este livro que é a boca de Deus falando conosco. Foi inspirado por Deus a esses homens escreverem essas palavras para nós aprendermos e termos sabedoria para saber viver sobre a face da terra. Então nós que estamos vivendo neste tempo, estamos próximos do fim, vamos observar e vamos viver uma vida a qual, como diz com a palavra de Deus, você verá que tudo sairá bem na sua vida. Tudo ocorrerá bem quando nós confiamos e nós depositamos em Deus e observamos a sua palavra. Então, eu quero deixar para você, para a minha vida, esta palavra, que nós venhamos observar aquilo que está escrito, para que venhamos suportar todas essas adversidades e provações e termos a possibilidade de sair pela porta que Deus abre. Porque muitos, Deus abre a porta e acaba não saindo, acaba ficando na mesma circunstância, porque não confia e não acredita e não busca em Deus. Então busquemos ao Senhor e Ele solucionará e Ele trará a nós a alegria da vitória. Amém e amém.